Beleza, começou a gravação. Então, nós vamos fazer o exercício 3 aqui da lista, tá? O exercício 3, ele vai dizer o seguinte. Uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede. Sabendo que ela forma com o solo um ângulo alfa e que cosseno desse ângulo alfa é igual a raiz de 5 sobre 3, a distância de seu ponto de apoio no solo até a parede em metros é... Então, assim, vamos representar, né? Parede, então, geralmente quando tem parede, seria bom que tivesse expresso ali, né? Que essa parede faz um ângulo de 90 graus com o solo. Tá falando ali, né? Um ângulo alfa. A parede não está falando da escada. Então, a parede, mas a gente vai considerar que ela forma um ângulo de 90 graus com o solo. Então, vai representar o solo, né? O solo, geralmente, desses problemas, os solos são todos horizontais e lisinhos. Então, a gente vai desenhar um solo assim. Deixa eu transformá-lo aqui em um solo bem bonitinho. Uma reta, tá? Então, esse é o solo, como eu tinha escrito lá no probleminha, né? Então, solo. Parede, vamos representar a parede também. Então, a parede faz um ângulo de 90 graus com o solo, como todas as paredes. Então, está ali a parede. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa parede, porque ela está muito pequena. Aí, aumentei a parede. E a escada? A escada, então, ela está fazendo um ângulo um ângulo alfa, né? Com o solo. E ela mede 6 metros. A escada mede 6 metros, como está dizendo o problema. Vamos lá, então. A escada. Vamos transformar numa reta também. Apoiar ela na parede, que ela não está apoiada, né? Ainda está um pouquinho longe. Agora não tá, é uma escada que está apoiada na parede, tá? E está com um ponto de apoio no solo. O ponto de apoio dela no solo é esse aqui, né? Então, esse é o ponto de apoio. Opa, apoio. Está escrito apoio, tá? No solo ali. E tem um ponto de apoio na parede, né? Só vou ter que apagar isso aqui, senão não vai dar para fazer o ângulo. Então, olha só. Aqui eu tenho um ângulo alfa, que eu não sei quanto mede, né? Só sei que ele é alfa. O que eu sei é que essa escada mede 6 metros. Então, essa configuração toda, né, parede, solo e escada, formou um triângulo retângulo. O ângulo reto, então, como a gente já tinha dito, né, perpendicular ao solo, significa que tem um ângulo reto entre a parede e o solo. Tá? Então, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. O problema está pedindo assim, né, está dizendo que o cosseno desse ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa, é igual a raiz de 5 sobre 3. Então, cosseno é raiz de 5 sobre 3. Ele está perguntando essa distância da parede até o ponto de apoio da escada no solo. Né? Ou seja, ele quer saber essa distância aqui. Ó. Tá? Nós podemos chamar de qualquer variável. Ali. Vamos chamar de y, de x, de w, tanto faz. Tá? Vou chamar de x aqui. Então, aqui é a distância x, em metros. Bom, o que a gente tem? Que cosseno de alfa vale aquilo que a hipotenusa do triângulo, que mede 6 metros, o que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, nesse caso aqui, é a própria escada. Tá? Então, a escada mede 6 metros. Então, o comprimento da hipotenusa é o comprimento da escada, 6 metros. Tá? Bom, mas eu sei também que cosseno de alfa, ele é dado por cateto adjacente
Eu tinha escrito errado hoje, né? Num dos exercícios lá na resolução. Fiz correndo e fiz errado. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? Então, olha só, o cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa e o cosseno de alfa é raiz de 5 sobre 3. Então, eu posso dizer que cateto adjacente sobre a hipotenusa, né, é igual a raiz de 5 sobre 3. Opa, deixa eu voltar aqui. Raiz de 5 sobre 3. Tá? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, raiz de 5 sobre 3. Bom, eu sei a medida da hipotenusa, que é a medida da escada. Então, vou substituir. Cateto adjacente é igual a hipotenusa, então já vou multiplicar lá, né? Sei o tamanho dela, que é 6 metros, raiz de 5. Esse 6 aqui é a hipotenusa ali, tá? É aqui, ó. Sobre 3. Bom, como o 6 está multiplicando raiz de 5 e o 3 está dividindo tudo, eu posso simplificar. Cateto adjacente é igual 6 dividido por 3, 2. Raiz de 5. E daí esse é justamente, o cateto adjacente é justamente o x. O x é o cateto adjacente. Ó. Adjacente ao ângulo alfa. É o que está junto ao ângulo alfa. Aquele que nasce ali no ponto de apoio da escada, né? Que a escada se apoia no solo, né? Então, a distância da parede até o solo é x, ou seja, é o próprio cateto adjacente. Então, x, que é a distância ali, é igual a 2 raiz de 5 metros. Tá? E a resposta, né, essa é a resposta que a gente precisava lá para o problema que nós tínhamos, né? Que o problema era, perguntava, né, a distância do seu ponto de apoio no solo até a parede em metros é 2 raiz de 5 metros. Aí não precisa transformar raiz de 5 em número decimal, tá? Raiz de 5 é um número. Ele fica exato assim, tá? Na medida, tá? 2 raiz de 5. Não precisa colocar casas decimais. Ok? Essa é a resposta do nosso problema 3 da lista. Beleza? Alguma pergunta com relação a isso? Notem que a gente não precisou calcular alfa, né? A alfa nem foi pedido o valor de alfa, mas dava para calcular também. A gente poderia fazer, e daí eu já vou aproveitar para falar dos problemas que eu apontei hoje no WhatsApp, né? Que o problema é assim. Vamos aproveitar esse mesmo exemplo aqui que a gente tem, né? Então eu tenho aqui, ó, cosseno de alfa, vou pegar e vou puxar ele do lado aqui para a gente falar a respeito do problema. Deixa eu apagar o que está aqui em volta dele. Esse cosseno de alfa, então, está dado ali que é raiz de 5 sobre 3, né? Se eu quisesse saber alfa, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria calcular o arco cosseno de alfa, tá? Não faz sentido eu dizer isso aqui, ó, cosseno de raiz de 5 sobre 3, porque raiz de 5 sobre 3 já é o cosseno, tá? Não é isso que eu estou calculando. Não faz sentido isso. Isso aqui não é correto. Não existe, na verdade, né? Você colocar raiz de 5 sobre 3, o cosseno disso. Porque o cosseno já é o próprio raiz de 5 sobre 3, é o cosseno de alfa. Tá? O que eu quero saber se eu fosse calcular ali, né? Se eu estivesse procurando o ângulo. Se estivesse procurando o ângulo, eu queria saber qual é o valor de alfa. Aí eu colocaria aqui, né? Ó, a alfa é igual. Aí o alfa ele vai ser igual ao arco, e a gente só coloca arco, cosseno do raiz de 5 sobre 3. Isso a gente está dizendo assim, né?
Tá, o cosseno é raiz de 5 sobre 3. Eu quero saber que ângulo que gerou esse cosseno. Qual é o valor de alfa? Tá? Aí vou lá na calculadora. Tem uma função de calculadora que é, vocês devem ter visto, né? Em algumas calculadoras aparece 2ND, 2F, alguma coisa assim, né? Segunda função e tal. Mas, geralmente, você tem que procurar ali onde é que está o cosseno. E daí, tem na teclazinha do cosseno, vai ter em cima uma marcaçãozinha assim, cosseno a menos 1. Tá? E esse cosseno a menos 1 não significa que é o inverso do cosseno. É o inverso da função cosseno. Tá? Porque, assim, geralmente a gente sabe lá que x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. Mas o cosseno a menos 1 não é igual a raiz de 5 sobre 3, né? 1 sobre raiz de 5 sobre 3. Não é isso. Quer dizer, a função inversa. Eu quero voltar e saber qual é o ângulo que gerou aquilo ali. Por isso que eu não digo cosseno a menos 1 aqui, ó. Tá? Por isso que eu não indico como cosseno a menos 1 aqui nessa parte. Eu só digo que é o arco cosseno, para não confundir, não causar essa confusão. Essa confusão de querer inverter, né? Colocar 1 sobre tal, né? O cosseno a menos 1. Beleza? Na calculadora ele tem, porque ele está dizendo que é a função inversa. Esse menos 1 aqui não quer dizer que está cosseno elevado a menos 1. Quer dizer que o cosseno, que é a função inversa do cosseno. É só um símbolo, na verdade. Não é uma operação, esse cosseno a menos 1. É um símbolo que representa isso aqui, ó. Tá? É a mesma coisa quando você vai falar de função inversa, você coloca f a menos 1 também. Não quer dizer que a função está elevada a menos 1. Quer dizer que ela é uma função inversa. É só um símbolo para indicar isso. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas que eu vejo na hora de anotar. Por que é um problema? Porque daí você não sabe o que você está procurando, né? Quando você anota ali que o cosseno de raiz de 5 sobre 3, mesmo dando a resposta correta, é como se você não tivesse entendido o que está acontecendo. Tá? O que está acontecendo é que você está procurando o ângulo que gerou esse cosseno. E para achar esse ângulo aqui, que é o alfa, que é esse alfa aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, eu tenho que fazer a função arco cosseno do cosseno. Tá? E daí eu acho o alfa, se vocês fizerem na calculadora aí, vão ver que vai dar, não sei quanto, porque eu não fiz, mas eu vou fazer aqui na minha rapidinho, só para a gente ter um resultado. Ô, professor, Oi. esse valor que você achou aí, cosseno de alfa, raiz de 5 sobre 3, esse é o valor do x. Isso? Não, o alfa é o ângulo. O valor de x é esse x que está aqui embaixo, aqui, ó. Ah, tá. Eu só estou dando um Entendi. exemplo agora de alguns erros que as pessoas estão cometendo na hora de calcular esse ângulo alfa aqui, né? Que é Ah, entendi. colocar cosseno de raiz de 5, né? Só um exemplo, só aproveitei para dar um exemplo. Isso aqui está errado. Tá? Ah, tá, entendi agora. Cosseno menos 1, deixa eu só calcular para a gente ver. Cosseno menos 1 de raiz de 5 sobre 3. Gente, uma outra coisa, preste atenção, o que a sua calculadora está fazendo quando você está calculando raiz de 5 sobre 3 ali, tá? Se ela não está dividindo o 5 que está dentro da raiz, tá? Às vezes acontece isso. Então, aqui o alfa, ó, só apagando aqui, o alfa aqui, no caso, quando a gente faz na calculadora, ele dá como resultado aproximadamente, não é igual, né? Aproximadamente aqui, que provavelmente é um valor irracional, esse valor de raiz 5 sobre 3, e o arco também, 41,81 graus, aproximadamente. Tá? Tem algumas casas decimais a mais. Quer dizer o quê? Que aqui o ângulo, esse ângulo aqui tem 41,81 graus, tá? Quando a gente calcula isso aqui. Beleza? Professor, Eu já estava resolvido toda aqui. vez que for caçar o arco cosseno, então, que a gente for descobrir ele, a gente vai descobrir o ângulo, é isso? É o ângulo.
Uhum. É o ângulo que gerou aquele cosseno, ou o ângulo que gerou aquele seno, ou o ângulo que gerou aquela tangente. Porque você já tem o valor do cosseno, né? Ó, o cosseno já foi dado, que foi raiz 5 sobre 3, né? O valor do cosseno, que foi dado no problema. Entendi. Obrigada. Nada. Aí não faz sentido você colocar cosseno de raiz 5 sobre 3, porque ele já é o cosseno. Vamos para um outro? Vamos ver aqui. Vocês querem dar alguma sugestão? Vocês estão com dúvida? Eu estou no 6. No 6? Então vamos lá no 6. Vamos lá no 6. Vocês estão com a lista aí, gente? Se tiverem? Eu tô. Se vocês estiverem com a lista, não precisa nem colocar daí aqui na tela, né? A gente só vai conversando a respeito do problema. Eu vou ler o enunciado, representar, e daí dá para a gente ir escrevendo aqui. Então, olha só. O 6 é aquele da televisão, né? Ao anunciar que uma televisão tem 65 polegadas, o fabricante informa, de fato, que a diagonal da tela tem esse comprimento. Tá? Então, não sei se vocês já sabiam disso, provavelmente a maioria sim, mas quando a gente está fala uma TV de 32 polegadas, uma TV de 40 polegadas, 60 polegadas, ela é a medida da diagonal da tela, tá? Essa medida em polegadas. Isso é real, tá? É isso mesmo que acontece. Então, a medida de 65 polegadas é a diagonal da tela de uma TV. Calcule a largura em centímetros de uma TV de 65 polegadas, levando em conta que a razão entre a altura e a largura da tela é igual a 9 sobre 16. Ou seja, né, se você tiver em polegadas, para cada 9 polegadas da altura, eu tenho 16 do comprimento. É uma razão, tá? Da largura, né, que ele está dizendo ali. Cada 9 da altura, eu tenho 16 da largura. E que cada polegada corresponde a 2,54 centímetros. Essa última informação a gente nem precisaria, porque a gente poderia dar a resposta em polegadas, não tem problema. Mas dá para a gente transformar depois no final, tá? Então, vamos lá, vamos representar. Primeira coisa, vamos desenhar essa TV, né? Eu vou fazer desenhado aqui mesmo. Até tinha feito antes uma imagem preta, né? Mas vou fazer um retângulo aqui. Deixa eu achar uma forma já pré-definida. Vou colocar um retângulo aqui. Então, vamos supor que seja isso aqui. Essa é a tela da nossa TV. Então, se ela tem 65 polegadas, significa que a diagonal dela tem 65 polegadas. A gente vai fazer a diagonal. Esse é o problema de imagens. A diagonal, então, tem 65 polegadas. Vamos ver se vai ficar uma diagonal certinha. Se eu consigo acertar essa diagonal. Vamos lá, transformar em linha. Fica um pouco fora. Tá, é a diagonal, tá, gente? Divide o retângulo em dois ali, tá? Em duas partes iguais. Então, essa é a diagonal que tem 65 polegadas. Tá? Vocês viram que formou aqui formaram-se, né, dois triângulos retângulos. Então, eu tenho um triângulo que eu tenho essa altura y aqui e essa largura x. E o de cima, aqui é x e aqui é y. Tá? Eu só preciso calcular um desses valores de x ou y, que o outro é o mesmo, né? Mesmo comprimento e mesma largura. Então, o que eu quero saber, né? Qual é a largura? A altura, entre a altura e a largura é de 9,16. Então, eu sei que isso aqui também acontece, né? Ó, entre a altura e a altura é y, né? E a largura é x.
essa razão que eu tenho entre as duas é de 9 para 16. Se for centímetros, cada 9 centímetros da altura tem 16 da largura. Se for polegadas, cada 9 polegadas da altura tem 16 da largura, tá? Então, é assim que funciona. Dá para calcular de várias formas diferentes, mas como a gente está fazendo isso, como a gente está estudando razões trigonométricas, então, nós temos que usar a razão trigonométrica para calcular. Ah, mas eu resolvo o problema usando Pitágoras. Pode resolver, mas, como eu disse desde o princípio, a ideia não é a gente só resolver o problema, é tentar representar matematicamente e, de preferência, né, eu indico que a gente faça isso com os conteúdos que a gente está estudando, tá? Até porque os problemas servem para isso, para a gente estudar os conteúdos. Então, ali, 9 para 16 é a razão entre a altura e a largura da tela da TV. Tá? Só que se vocês forem ver essa razão, o que é a razão? Você não está fazendo o cateto oposto a esse ângulo aqui, se eu determinar um ângulo, esse ângulo não foi dado. Não tem nenhum ângulo ali, né, no problema, mas eu posso ver que existe um ângulo nessa tela quando eu faço essa representação. Esse ângulo, vamos chamar de θ, de alfa, de beta. Geralmente, ângulos a gente determina por letras do alfabeto grego, tá? Então, θ. Então, o θ ali é o nosso ângulo. Se a gente chamar aquele ângulo ali de θ, a gente vai ver que o y é o cateto oposto a θ. Vou até dizer aqui, ó, que y é o cateto oposto, e a gente vai... Cateto oposto a θ. Θ eu vou colocar aqui como um índice. Tá? E o x, ele vai ser o cateto adjacente ao ângulo θ. Tá? Então, eu tenho esses dois catetos. Bom, a relação entre dois catetos a gente conhece que é a tangente, né? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente sabe que é a tangente. Então, essa tangente do ângulo θ, a gente já vai saber que é cateto oposto, que é o y, sobre o cateto adjacente, que é o x. Então, se x sobre y é 9,16, né, tem uma razão de 9 para 16, a tangente de θ vai ser 9 para 16. Notem que não é que y é igual a 9 e x é igual a 16, tá? Quer dizer que existe uma razão entre y e x que tem como resultado 9 por 16. Por exemplo, o y poderia ser 18. Poderia, tá? Só suposições para a gente, ó, só dando alguns exemplos. O y poderia ser 18. E o x poderia ser 32. E quando eu faço 18 sobre 32, né, isso aqui eu acho uma fração que é equivalente a 9 por 16. Só dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Simplifico. Tá? Poderia ser, sei lá, 27 por 48. Poderia ser qualquer valor proporcional a esses que a gente tem. E é isso que acontece na TV. Ela não vai ter 9 centímetros ou polegadas de altura por 16 de largura e uma diagonal de 65, porque não teria como. Né? Ela tem uma razão entre altura e largura que dá 9 por 16. Tá? É isso que está dizendo ali no problema. Então, vamos lá. Isso aqui é só um exemplo, só para a gente entender o que está acontecendo. Depois, se vocês quiserem ver, dá para voltar no vídeo ali e ver essa parte. Tá. Então, nós temos isso. Nós queremos saber o valor de x, né? Mas vamos achar y também. Se eu quisesse saber o valor de x, eu preciso calcular usando trigonometria, né? Poderia, como eu disse, poderia fazer de outra forma? Poderia. Mas a gente está vendo trigonometria. Então, vamos usar as razões trigonométricas. Então, eu sei que a tangente é 9,16 e eu quero saber qual é o valor de θ. Então, como eu tinha falado anteriormente, o que eu vou fazer? Eu sei que a tangente de θ é 9,16. Que ângulo θ é esse que gera essa tangente de 9,16? 9 por 16. 9,16 avos.
Eu quero saber qual é o valor de θ. Que θ é esse que gera isso? Aí, se eu quero saber isso, o que eu vou fazer? O arco tangente de 9,16. Eu quero saber 9,16 gerado por que ângulo? Então, vou escrever lá. Ó, θ vai ser igual o arco tangente de 9 por 16. Tá? Daí coloco um parênteses aqui só para saber que esse é a minha variável, 9 por 16. E daí faço na calculadora e acho o valor de θ. Faço ali arco tangente, que na calculadora a tangente é menos 1, de 9 dividido por 16. Gente, faça isso dentro do parêntese, tá? Não faça 9 dividido por 16 e calcule o arco tangente, porque se você dividir 9 por 16 e calcular o arco tangente, você vai estar cometendo um erro, depois lá no final vai cometer mais um erro, no final a tua resposta vai estar bem diferente daquela que a gente teria, tá? Ô, professor, Oi. aí a gente está procurando o ângulo. Isso. Mas ali não seria 45? Se a diagonal está passando bem no meio, todos os 4 ângulos têm 90 graus, não é? Não, porque não é um quadrado, né? Só é 45 se tiver um quadrado. Um retângulo não é. Tá? Eu achei, por ser reto, eu achei que seria 90 graus em todos. Não. É 90 graus em todos. Mas um retângulo só é 45 se você fizer a diagonal de um quadrado. Em retângulo não é 45 quando você faz a diagonal. Então por isso que eu estava errando. Isso, 45 é só em quadrados. Beleza? Beleza. Até você vai ver que não vai dar 45, né? Vai dar 29. O θ vai dar 29,36 aproximadamente. E aqui aproximadamente. Que ele vai ser um número irracional, provavelmente. Tá? Então, olha só, θ é igual a 29,36 graus. Beleza? E daí, olha só. Deu outro valor na calculadora, vê se não está vê se a sua calculadora não está em radianos ou em grados. Ela tem que aparecer um Dzinho lá em cima, tá? Está em deg. Deg significa graus em inglês. Tá? Degree. Deg. Tá? Ou D, só D, dependendo da calculadora. Tá? Então, o que está acontecendo é que você está dividindo arco tangente de 9 por 16. É como se você estivesse fazendo assim, ó. Arco tangente de 9 por 16. Sua calculadora está entendendo isso aqui. Então, o que você tem que fazer? Coloca entre parênteses o 9 por 16. Tá? Tem que colocar entre parênteses 9 dividido por 16. Entre parênteses. Tá? Pode ser isso que está acontecendo. Vai colocar lá, ó, na calculadora, tá, gente? Vou fazer a técnica da calculadora. Tangente a menos 1. Aí você vai aparecer aqui, né? Ó, 9,16. Ok? Tem que fazer assim na calculadora, colocar os parênteses. E provavelmente, se você está digitando lá, ela pode estar entendendo isso aqui, ó. Tangente a menos 1, que é a função lá de 9 dividido por 16. Aí vai dar outro valor. Vai dar um valor bem menor, né? Inclusive. Se ela estiver em graus, tá? É isso que eu estava falando, você tem que prestar atenção no que a calculadora está fazendo. Às vezes está fazendo assim, né? Ó, arco cosseno de raiz de 5, raiz de 5 sobre 3, né? E está querendo fazer isso aqui. Só que a sua calculadora está entendendo isso aqui, ó, que você está fazendo isso aqui, ó.
raiz de 5 sobre 3. Você está dividindo o arco cosseno de raiz de 5 por 3. Você calcula o arco cosseno de raiz de 5 e divide por 3. Ela está entendendo isso. Tá? Então, tomem cuidado. Às vezes, se estiver fazendo isso, nesse caso daria erro. Vai ser errado, porque não tem um cosseno que dá raiz de 5. Os valores de cosseno ficam entre menos 1 e 1. Não dá maior que 1. E raiz de 5 é maior que 1. Tá? Daí ela daria um erro, por exemplo. Nossa, Então, mas eu me sempre... bati nessa questão, professor do céu. Eu fiz um monte de coisa, daí eu fui resolver pro Pitágoras, daí eu levei segundo grau lá, daí tipo, eu meti Bhaskara, fui fazendo as coisas. Daí depois, como foi pra equação de segundo grau, eu cheguei em dois resultados, 206 centímetros e 178, sabe? Aí eu falei, porra, velho, não sei se isso aqui tá certo. Aí tua aula era pra ter sido terça, né? Isso. Aí ficou assim mesmo. Até eu ia te perguntar se dá pra mudar ou não. Eu acho que dá. Dá para tentar entrar lá e dar mais um. Acho que dá sim. Não, tá. Eu sei que vai até meia-noite, mas tipo assim, o senhor deixa mudar ou não? Isso que eu. Não, pode mudar. Pode mudar. Pode? Não tem problema Tá não. bom, então. Ó, tá vendo? Você tem que fazer assim na calculadora se você fazer, tá? Mesmo que a sua calculadora calcule certinho, explique para ela com parênteses que você está querendo calcular o arco cosseno de raiz de 5 sobre 3, tá? Que é um número só. Raiz de 5 sobre 3 é um número só, tá? Manda foto aí, então, que eu vou dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Opa! Quase que abri uma coisa que não podia aqui na tela para vocês. A prova, tá, gente? Tô brincando. Ô, professor, quantas questões aqui é a prova? Aí eu tô pensando ainda em quanto tempo nós vamos demorar. Eu já tenho as questões, mas eu não defini ainda. Eu tô pensando em quanto tempo nós vamos demorar para fazer essa prova. Então, daí eu vou tentar não colocar muita coisa para a gente não demorar muito. Vai Quer dizer, ter, muito que eu falo assim é mais de uma aula. Tá? vai ter questão de múltipla escolha? Vai ter também. Gente, aqui eu calculei só o θ por enquanto, tá? Então, como a gente está usando trigonometria, o θ ali, então, 29,36. Né? Vamos ver aqui, acho que mandou Deixa eu procurar aqui o arquivo. Uai, que estranho isso, né? Cosseno menos 1 de 9 por 16, 55, Espera um pouquinho. Deixa eu ver o que está acontecendo. O meu está em altos. Bom, mas está certo isso, porque se... Ah, é que você está colocando... Eu já descobri o que está acontecendo. Esse é o nome de quem está falando ali. Você está colocando cosseno, tem que ser a tangente. É isso que está acontecendo. Tá? Porque a tangente é cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, sobre o cateto adjacente, que é o x. Que é isso que a gente tem, essa relação que nós temos. Né? Opa, deixa eu voltar aqui. É essa relação que nós temos entre x e y, entre os dois catetos, que é o 9 e 16. Então, é a tangente. Tá? É isso que está acontecendo. Até eu estava tentando calcular aqui, daí eu falei, peraí, mas é cosseno. E aqui é tangente, tá? Então, o θ vai ser determinado pela tangente, porque é o valor da tangente que nós temos, tá? Então, aqui, então, esse é o valor do nosso θ. Então, arco tangente.
E daí nós queremos saber só o valor de x, mas vamos calcular y também, né? Então, se eu tenho θ agora e tenho a diagonal, eu posso calcular qualquer um dos outros valores, usando as funções trigonométricas. Bom, eu sei, por exemplo, que uma função que envolve o cateto adjacente ao θ, que é o x, e a hipotenusa, é o cosseno. Daí eu vou usar isso, né? Ó. Então, eu sei o seguinte, que o cosseno de θ, eu vou usar o cosseno porque eu sei que cosseno é uma relação entre x, que é o cateto adjacente, e a hipotenusa, que é o 65. O cosseno de θ é dado por cateto adjacente ao θ, né? Sobre a hipotenusa. E daí eu vou colocar aqui, ó, cosseno de θ, que é 29,36 graus, né? O θ, é igual ao cateto adjacente, que é o x, que eu quero encontrar, sobre a hipotenusa, que é 65. Vocês podem calcular com polegadas, depois transformar no final, se for o caso de transformar, tá? Vou passar um traço aqui só para a gente dividir aqui. E daí, fazendo as continhas, né? O cosseno ali, a gente consegue fazer facilmente na calculadora. Então, nós conseguimos fazer facilmente na calculadora esse cosseno de 29,36. Só lá na calculadora aí, cosseno de 29,36, gente, e arredondem assim com o máximo de casas decimais que você conseguir, tá? Porque trigonometria, como eu falei, ela, se você às vezes tira algumas casas decimais, a diferença é grande no resultado final, tá? Então, no resultado final, se possível, durante os cálculos, usem calculadora cheia, que é assim, deu o resultado, pega aquele resultado e faz o outro, tá? Por exemplo, aqui, ó, se fosse cosseno de 29,36, você já faz na calculadora assim, ó, 65 ali, né, ó, 65, opa, tô com outra coisa, pera. 65 vezes cosseno de 29,36. Já faz na calculadora isso, já vai te dar o valor de x. Aí só nesse final você arredonda, tá? Então, se você fizer isso vezes o x, vezes o 65, quer dizer, vai te dar como resultado vezes cosseno, tem que fazer de novo, 29,36. Vai dar como resultado x igual a 56, aproximadamente, né? Não é igual. Aproximadamente 56,65. E está em polegadas, tá? Polegadas. O x. Então, a largura, aí já teria resolvido o problema, tá? Mas a gente quer calcular também o y. Então, o y, que é a altura, você poderia calcular, inclusive, pela proporção que a gente tem aqui e tal, né? Mas a gente vai fazer, com a regra de 3, você já calcularia. Nesse caso, tá, gente? Não faça uma regra de 3 com a função trigonométrica que não funciona, tá? Você pode fazer com o valor final. Com a função a tangente sobre tal, cosseno sobre tal. Não funciona isso, tá? Então, olha só, daí agora a gente vai calcular o y usando a outra função trigonométrica, que é o seno. Eu sei que o seno é cateto oposto ao θ. Seno de θ é o cateto oposto ao θ sobre a hipotenusa. O cateto oposto a gente sabe que é o y, e o θ a gente sabe que é o mesmo ângulo ali, né? θ é aquele valor que está no teto que a gente calculou aqui, ó. Vai ser sempre esse valor ali. Seno de 29,36 é igual ao cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é 65. Daí, novamente, a gente faz a 65 vezes seno de 29,36, que é igual a y. Aí, fazendo as continhas, né, 65 vezes seno de 29,36, aproximadamente 31,87 graus. Polegadas. Graus não.
31,87 polegadas. Tá? Então, olha só, está em polegadas. Agora, para saber em centímetros, só pegar o resultado e multiplicar por 2,54, que foi dado no problema, né? Que cada polegada tem 2,54 centímetros. Olha que interessante. Se você fizer, então, o x, o y, sobre o x, ele vai dar aproximadamente 9 por 16. Aproximadamente porque a gente fez arredondamentos, tá? Ele daria exato, mas como a gente arredondou ali em várias passagens aqui da resolução, vai ser aproximadamente 9 por 16. Se vocês fizerem 9 dividido por 16, né, vai te dar um valor, e se você fizer 31,87 por 56,65, vai te dar um valor bem aproximado. Tá? Ô, professor, Oi. no lugar do 65, eu já posso transformar ele em centímetros e usar lá embaixo? Pode fazer já. Ele só vai ficar maior, né, para você calcular uma quantidade de números ali, né? Mas pode. Pode sim. Então, Beleza? Alguma dúvida com relação a esse daqui? Vocês viram, dá para fazer de várias formas diferentes, mas a gente fez assim porque tem que usar a trigonometria, né? eu achei até sistema para resolver ele. Tem várias formas que dá para fazer. Daria para fazer até por Pitágoras e proporção. Você faz razão e proporção com Pitágoras, sai também. Beleza? Vamos então para... acho que teve uma pessoa que montou até uma equação, também sai por equação, faz uma equaçãozinha, sai tranquilo. Vamos para o outro então? Qual outro vocês sugerem? 4. 4? Ah, uma boa esse aqui. 4 é bom de... Ele vai dar bastante cálculo. Vamos para a próxima página aqui. Então, vamos fazer o 4. 4 da lista, tá, gente? Ó, eu vou ler para vocês, então. De um lugar onde me encontro, avisto uma torre segundo um ângulo de 32 graus, com a horizontal. Se me aproximo 25 metros da torre, o ângulo é de 50 graus. Qual é a altura da torre? Como eu coloquei lá no gabarito, né, esse problema eu peguei ele copiei, na verdade, e coloquei aqui para vocês. Não lembro se eu peguei de um livro, mas eu poderia ter imaginado na hora que eu escrevi que é preciso você dizer qual é a altura da pessoa que está olhando, né, porque ela não olha a partir do chão, só se ela tiver de ponta cabeça, daí ela vai olhar certinho para cima, né? Mas ela vai estar em pé, né? Então vai ter a altura dela. Quem não calculou a altura da pessoa, tudo bem, porque o problema não deu isso, né? Então, a altura que vocês calcularam ali, ok. Mas para ser um pouquinho mais realista, né? Eu acho que o problema sempre tem algumas coisas que a gente desconsidera, né? Mas para ser um pouquinho mais realista, vamos considerar que essa pessoa tem 1,70 m de altura, né? Uma altura mediana ali, porque vocês vão ver na hora que eu desenhar que vai faltar justamente isso, na hora que a gente representar, né? Vai faltar essa altura da pessoa. Então, vou considerar isso. Mas quem não considerou, não tem problema, tá? Não está errado por conta do problema. O problema foi mal formulado. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa representação. A primeira coisa, vamos fazer a horizontal, né? Porque ele diz que a pessoa olha num ângulo de 32, num ângulo de 50 graus, com a horizontal. Então, vamos traçar a reta horizontal, que é a reta do solo, né? Essa reta, na verdade, é um corte, né, que a gente faz no plano horizontal. Então, vamos lá. Eu vou transformar numa reta. E daí uma pessoa, vou fazer uma pessoa bem pequena aqui. Uma bolinha só com os bracinhos e as perninhas. E daí eu vou fazer já essa pessoa mais para frente também, já para
aproveitar. Vou copiar aqui e vou colar aqui na frente. Opa. Não está aceitando, só um pouquinho que eu vou ter que aumentar aqui para poder pegar. Então, olha só, essa pessoa se deslocou, segundo o problema, 25 metros. Então, ela estava aqui e se deslocou para cá 25 metros. Então, se a gente pegar aqui, ó, daqui do pé da frente até o pé da frente aqui atrás, a gente tem 25 metros. A torre, vou incluir uma torre aqui, vamos colocar uma torrezinha bonitinha para a gente, aquela torre parecida com a torre Eiffel que eu coloquei nos problemas. É a única que eu tenho aqui também. Vou pegar aqui. Vamos diminuir. Opa. Mas não muito. Então, essa é a torre, né? Então, a pessoa estava lá atrás, né? Olhou para o alto da torre aqui, a um ângulo com um ângulo de 32 graus em relação à horizontal, e depois ela estava aqui e olhou no ângulo de 50 graus com a horizontal. Vou tentar transformar isso em retas, ver se vai funcionar. Deixa eu aumentar que não está pegando aqui. Transformar numa reta. E aqui também. Ela está olhando para o mesmo ponto ali, tá, gente? Aqui ficou um pouquinho desfocado. Está lá no ponto, lá em cima da torre. Vou diminuir a torre para aparecer melhor. Tá, então olha só. Por que vai dar erro se a gente não considerar a altura? Porque, na verdade, ela está olhando a partir desse ângulo de visão que tem a altura dela, né, do olho dela. Então, eu teria uma reta que passa entre essas duas posições da cabeça dela, que passa pelos dois bonequinhos ali, né? Ó. Passaria por aqui, ó. Essa reta. Vou tentar desenhar aqui sem... só tracejado mesmo. Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Passaria pelo olho dela e pegaria aqui na torre, por exemplo. Então, a gente não estaria considerando uma parte da torre, se a gente calcular, tá? A altura. É a parte que tem a altura da pessoa, do olho da pessoa, né? Tá bom? Então, esse é o grande problema da formulação do exercício ali. Então, os dois ângulos, né? Quando ela estava mais distante, ela estava vendo a 32 graus. Quando ela se aproximou mais, ela passou a ver a partir de 50 graus o mesmo ponto no alto da torre. Tá? A altura da torre continua a mesma, né? Não alterou. É essa mesma altura aqui, ó. Que a torre tinha. Vamos chamar essa altura de Y. E daí, esse pedacinho aqui embaixo, ó, é a altura da pessoa. Vamos dizer que é 1,70. A altura que ela olha, né, do olho dela. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Né, porque está paralelo com a horizontal. Um ângulo de 90 graus. Então, o que eu sei? Eu sei só que a pessoa se deslocou 25 metros e o ângulo mudou daquela forma. Daí, como é que funcionaria isso? Bom, eu quero saber qual é a medida Y, né? Que é o meu cateto oposto aos dois triângulos, tanto ao triângulo que tem o ângulo
de 32 graus, quanto ao outro triângulo que tem um ângulo de 50 graus. Só que eu tenho uma medida de um cateto adjacente, de uma parte do cateto adjacente, que é 25 metros. Né? Então, olha só, esse cateto adjacente aqui, ó, ao ângulo de 32 graus, olha só, eu tenho isso aqui, né? Ó. Esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 32 graus. Ele tem 25, uma parte que a gente sabe que é 25 metros, que é essa parte aqui, né? Ó, que pertence a ele. Essa parte do cateto aqui. Ó. Vai daqui a aqui. Eu não sei essa parte que eu vou chamar de x. Tá? Então, essa parte daqui até aqui, que é o próprio cateto adjacente do ângulo de 50 graus, eu chamei de x. Então, como é que eu fiquei com o problema? Né? Eu fiquei com o problema assim, um triângulo que tem um ângulo agudo de 32 graus, né? Que é o ângulo próximo à visão da pessoa, né? Que forma esse triângulo lá com o alto da torre, né? Um ponto na altura da pessoa, né? Em algum ponto da altura da torre, e passa por aqui. Né? Vou desenhar agora a reta. O outro triângulo, né, formado pela pessoa, 25 metros mais próximo da torre, o mesmo ponto no alto da torre, o mesmo ponto embaixo aqui, né, e um cateto adjacente que tem medida x. Então, se eu quero saber o cateto oposto, eu tenho partes de catetos adjacentes, eu vou usar a tangente, eu não sei da hipotenusa. Para usar cosseno ou seno, eu teria que saber alguma coisa da hipotenusa. Eu não sei nada dela. Não sei que medida, não tem nem como eu calculá-la ainda. Tá? Então, eu vou usar a tangente. Como é que ficaria a tangente do ângulo de 32 graus? Então, tangente de 32 graus vai ser igual ao cateto oposto aos 32 graus. Vou marcar aqui embaixo. Sobre o cateto adjacente aos 32 graus. Bom, tangente de 32 graus a gente sabe calcular, né? Só ir na calculadora e escrever tangente de 32 graus. Só que o cateto oposto é o y. E o cateto adjacente ao ângulo de 32 graus vai ser a soma de x, que é esse pedacinho que tem aqui, mais os 25 metros. Então, eu não sei x. Tá? E daí, quando eu faço aqui as continhas, eu posso isolar y. Então, eu vou ficar com y igual x mais 25, que era o denominador ali da fração depois da igualdade, vezes a tangente de 32 graus. Tá? Então, o x está multiplicando a tangente, aqui, né? Ó, o x está multiplicando a tangente, e o 25 está multiplicando a tangente, tá? De 32 graus. Vai ter que fazer a distributividade mais para frente. Vamos calcular a tangente de 32 graus, né? A tangente de 32 graus vai ser... vou colocar aproximado, tá? 0,259, aproximadamente. Arredondei para cima, né, porque está mais próximo, tá? Y igual a x mais 25 vezes a tangente de 32, que é 0,6249. Vou 49. Tá? Daí eu vou fazer a distributiva entre o x e o 25. Vai ficar y igual 0,6249x, que eu multipliquei aqui, né? E vou multiplicar o 25 agora também. Só que o 25 é um número. Então, eu vou ficar com 25 vezes 0,6249. 25
Aproximadamente, eu usei calculadora cheia, tá, gente? Aí vai ficar, talvez, fique um pouco diferente de vocês. Aproximadamente 15,6217. 15,6217. Esse é o valor de y, né? E ficou em função de x ainda. Mas eu tenho um outro triângulo, que é o triângulo que tem o cateto adjacente como x e o cateto oposto como y. E tem um ângulo de 50 graus. Então, eu vou usar a tangente porque eu tenho o cateto oposto, quero saber o cateto oposto, quero saber o cateto adjacente e tem um ângulo. Então, eu vou usar a tangente. Tangente do ângulo de 50 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 50 graus a gente sabe calcular, né? Ficar com y igual x vezes tangente de 50 graus. Tangente de 50, aproximadamente 1,917. Vezes, né? 1,919, né? Opa. 1,1917, aproximadamente. Olha, eu tenho, então, dois valores para y, né? Então, eu tenho que y é isso e y é isso, né? Só que o y ele só pode ter um valor, né? Porque ele é a altura da torre. Então, quer dizer que esse lado da igualdade aqui do y, esse segundo lado, o lado da direita, do primeiro y, que nós vamos chamar de 1, equação 1, esse lado da direita, ele tem que ser igual ao mesmo lado da direita desse outro y aqui, porque o y tem o mesmo valor, a mesma altura. Nós vamos chamar de 2. Tá? Então, a equação 1 é y igual a x mais 25... Opa, eu coloquei no lugar errado, eu já tinha calculado ali em cima. Aqui embaixo, eu já tinha calculado aqui em cima, né? Então, esse y aqui, ó. Esse y nós vamos chamar de 1. Então, isso aqui que está no 1 tem que ser igual ao que está no 2. E daí a gente substitui o y em uma das duas. Tanto faz, qualquer uma das duas vai dar a mesma coisa. Só diminuir aqui, que senão não vai caber na página. Diminuindo. Para caber na página. Então, agora eu vou fazer a substituição, né? Substituindo 1 em 2, ou 2 em 1, eu vou ficar com x é igual, ou x igual não, x... não, vamos inverter aqui, né? Porque é x vezes 1,1917, vamos colocar 1,1917x, 6 não, x, vamos x e escrevendo 6, é igual, aí o outro lado da igualdade da primeira questão, da primeira equação, igual a 0,6249x mais 15,6217. Aí eu vou isolar tudo que tem x para o lado da igualdade. Eu vou ficar com 1,1917x menos 0,6249x igual a 15,6217. Professor, Oi. eu me embananei nessa parte 2 do y. Oi. A tangente de 50, para mim, está 1,19. Tem alguém com o microfone ligado. É 1,1917. Ah, tá. Aquilo lá para mim parece um 5. Não, é 9. É que está cortando tá. umas partezinhas, tem hora que corta na hora que eu estou escrevendo, porque eu estou apoiando a mão em cima.
Aí falha às vezes. Ah, É o não, número então tá. racional Eu achei que 17. era assim. Beleza. Tá? Aí, fazendo a subtraçãozinha ali, né? Eu vou ficar com menos 62, 0,62, né? 0,6249 vai ficar, então, aproximadamente 0,5668, porque tem 5 depois, né? 5668x, subtraindo, né, os x ali. 1,1917x menos 0,6249x. Vai dar 0,5668x. Igual a 15,6217. Aí, se eu estou multiplicando, vou dividir, né? Vou ficar com x igual a 15,6217 sobre 0, cortou aqui, 0,5668. Tá? Então, o x vai ser igual a isso. Fazendo as continhas, deixa eu só diminuir de novo aqui, que senão não consigo terminar. Fazendo as continhas aqui, então, vou lá, vou dividir 15,6217 0,6217 dividido por 0,5668, aproximadamente 27,56. Né? X, então, x é aproximadamente 27,56 metros. Mas olha que o x é a distância que a pessoa parou ali da... Aqui não ficou bem desenhado, porque o 27 está maior, está menor que o 25, né? Mas dá pra gente, é só para a gente entender. Então, o x aqui, ó, esse x é a distância da pessoa, da pessoa até a torre, quando ela parou ali, né? E olhou no ângulo de 50 graus. Então, esse é o x aqui. Ele vai ser igual a aproximadamente, né? 27,56 metros. Mas eu quero o y, né? Bom, eu quero y, e olha só, eu tenho uma relação entre x e y bem fácil de determinar aqui na 2. Basta substituir o valor de x na 2 ali, tá? Então, vou lá substituir o valor de x, pego esse valor de x ali e substituo na 2. Vou colocar aqui uma setinha só para indicar aonde que a gente está indo. Então, substituindo em 2, vou colocar até um 2 aqui na frente, para dizer que é a equação 2. A gente tem y igual a 1,1917 vezes 27, vai caber aqui, vezes 27,56. Aí, quando a gente faz isso, vezes 9, nós temos uma altura y igual a 32, aproximadamente 32
1,84 metros. Notem que o Y é a altura, né, do olho da pessoa até o alto da torre. Se ela tem 1,70 m, a altura da torre, vou chamar a altura da torre de H, um H maiúsculo aqui, né? A altura da torre H vai ser igual, então, a 32,84 mais a altura da pessoa, 1,70 m. E daí, fazendo essas continhas, mais 1,70 m, tem como resultado, aproximadamente, 34,54 metros. Então, a altura da torre vai ser dada por isso. Vai ser 34,54 metros. Tá? Beleza? Mas quem chegou ao 32, não vou desconsiderar, tá? Vai estar certo, tá bom? Porque o problema foi mal formulado, ele não estava considerando a altura da pessoa. Se a pessoa olha reto para frente, vai ser paralelo ao solo. Ela olhando reto para frente, né? Quando vocês olham para frente, assim, vocês olham na altura da cabeça de vocês, né? E daí, quando vocês viram a cabeça para cima para olhar, vocês olham a partir daquela altura dos olhos ali. E isso tem que ser considerado em alguns problemas, né? A gente não considerou. Gente, alguma coisa mais a respeito desse problema? Dá um minutinho para vocês ali. Querem sugerir outro? Eu tenho dúvida no 7, no 8. O 7 a gente anulou. Não, o 7 é o que foi cancelado, né? O 7 nós anulamos, porque ele vai envolver outros tipos de conteúdo. Vocês teriam que saber, por exemplo, algumas propriedades paralelogramo, teriam que saber algumas... até a lei de seno e cosseno, que a gente não estudou ainda. Ah, por isso que eu não estava conseguindo. A gente vai estudar só ano que vem, daí o 7. 7 eu vou colocar na outra lista de exercícios do ano que vem para vocês. No 8, querem fazer o 8? O 8, o 9, eles são bem parecidos. Dá um resultado igual, praticamente. Eu quero. Vamos fazer, então... Tanto faz o 8 ou o 9, acho que é da mesma coisa. Vou fazer o 8 que não tem nenhum desenho, daí a gente desenha. Vamos para a próxima página. Então, o 8, ele vai dizer, né? Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 centímetros e o outro mede raiz de 3. Então, coisas que a gente tem que pensar, né? Primeiro, o triângulo é retângulo, a gente só vai trabalhar com triângulos retângulos por enquanto mesmo. Ângulos agudos são ângulos menores de 90 graus, e como a gente está trabalhando com triângulos retângulos, um ângulo é reto, tem 90 graus, e os outros dois têm que ter menos de 90 graus, tá? Para compensar ele ser retângulo. Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de triângulos, qualquer triângulo na geometria euclidiana, dá 180 graus. Eu falo euclidiana porque na geometria hiperbólica, por exemplo, na esférica, a soma seria maior. Por exemplo, imaginem, só para a gente viajar um pouquinho, né? Imagine um triângulo desenhado na superfície da Terra. Não um triângulo pequenininho, mas um triângulo, por exemplo, que ligasse Campo Mourão até, sei lá, Manaus, né, e fosse até a Bahia e voltasse para Campo Mourão. Esse triângulo, se você fosse medir os ângulos internos dele, teria mais 180 graus, porque ele está numa superfície que poderia ser considerada como uma esfera, né? Seria uma geometria esférica. Tá? Então, seria um triângulo que soma mais de 180 graus os ângulos internos.
No nosso caso, é uma geometria euclidiana plana, né? Então, nós vamos ter triângulos sempre somando ângulos internos 180 graus. Qualquer triângulo, não é só retângulo, não, qualquer triângulo. Tá? Os ângulos internos deles, somados, resultam em 180 graus. Tá? Então, ele é retângulo e ele tem dois ângulos agudos. Quer saber quais são as medidas desses ângulos agudos? Tá? Então, vamos lá. Vamos desenhar o triângulo aqui. A gente está acostumado a fazer triângulo sempre numa posição só, né? Mas ele pode estar em qualquer posição, desde que o ângulo seja reto e os outros, né, sejam condizentes com a situação. Então, vou transformar aqui. Chegamos num triângulo. Então, esse é o ângulo reto do triângulo, né, o ângulo de 90 graus. Esse é um ângulo agudo, vamos chamar esse ângulo de alfa. Esse é outro ângulo agudo, vamos chamar esse ângulo de beta. E daí, nós queremos saber alfa e beta, e queremos saber também qual é a medida da hipotenusa. Né? Qual é a medida da hipotenusa? O que nós sabemos? Que um lado mede raiz de 3, o raiz de 3 é menor que 3, né? Então vai ser o lado menor. Raiz de 3 centímetros. E o outro mede 3 centímetros. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 e alguma coisa, 7,3 alguma coisa. É isso aproximadamente, tá? Porque raiz de 3 é um número irracional. Então, o que a gente sabe? A gente sabe cateto oposto e cateto adjacente. Queremos saber ângulos, né? Notem que se eu considero o ângulo beta, o cateto oposto a beta é 3 centímetros e o adjacente é raiz de 3. Se eu considero o ângulo alfa, o cateto oposto a alfa é raiz de 3 e o adjacente é 3. Tá? Então, eu tenho oposto e adjacente, eu vou usar a tangente. Vou usar o alfa porque, sei lá, porque acho que vai ser mais fácil de calcular, na verdade. Então, tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente a alfa. Então, tangente de alfa vai ser igual. Cateto oposto a alfa é a raiz de 3, né? O alfa aqui, o oposto é o que está do outro lado. Sobre cateto adjacente, que é 3. Bom, a gente não viu aquela tabelinha de ângulos notáveis, né? Se a gente tivesse visto, a gente saberia que o alfa que gera uma tangente, o ângulo que gera uma tangente de raiz de 3 sobre 3 é o de 30 graus. Mas como a gente não tem, a gente vai lá na calculadora e escreve, né? Acha o valor de alfa usando o arco tangente. Então, arco tangente de raiz de 3 sobre 3. Daí vocês vão ver que alfa vai ser 30 graus. Calculando na calculadora. Novamente, a calculadora que não aparece os parênteses, coloque os parênteses para escrever raiz de 3 sobre 3. Tá? Coloque raiz de 3 dividido por 3 dentro do parênteses e tenha certeza que você não está fazendo também isso aqui, ó, raiz de 3 dividido por 3 dentro do parênteses. Tá? Tenha certeza que você não está fazendo isso. Porque se você fizer isso, vai dar raiz de 1 e tangente de 1 vai dar... na verdade, assim, vai dar tangente de 1, né? Tangente de 1 vai dar 45 graus. Tá? E não é isso o valor. O que você tem que fazer é raiz de 3 sobre 3, como está aqui em cima. Tá? Se o alfa vale 30 graus, você pode, não precisa ficar calculando a tangente do outro beta lá. Tá? Pode fazer se quiser, mas você pode usar a propriedade de triângulos na geometria euclidiana, que diz que alfa mais beta, mais beta
mais 90 graus, que é o ângulo reto que a gente tem ali, né? Tem que somar 180 graus. Ou só que alfa mais beta tem que somar 90, né? Então, 180, não 189. 180 graus. E daí eu sei alfa, que é 30 graus. Não sei beta. Sei o ângulo reto. 180. Subtraio, fico com beta igual 180. 30 mais 90 dá 120, então menos 120. Beta, 60 graus. Achei o valor de beta. Aí eu preciso calcular a hipotenusa. Poderia usar Pitágoras, mas a gente está falando de trigonometria, né? Então vamos usar uma função trigonométrica para calcular a nossa hipotenusa. Como é que a gente vai usar essa função trigonométrica? Tanto faz eu usar cosseno quanto seno, porque eu tenho os outros dois catetos, né? Eu poderia usar cosseno, poderia usar seno, tanto faz. Tá? Então, eu poderia dizer o seguinte, que o cosseno de alfa, né, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né, adjacente ao alfa, tá, gente? Porque o beta ele tem o seu próprio cateto adjacente também. O cateto adjacente ao alfa, sobre a hipotenusa. Eu sei que o alfa vale 30 graus. O cateto adjacente é 3. É 3, né? Cateto adjacente, 3 centímetros. Sobre a hipotenusa, que eu não sei. Faço ali, então. Cosseno de 30 graus vai dar... Cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Vocês podem fazer na calculadora, mas mais para frente a gente vai fazer assim, tá? Raiz de 3 sobre 2, que é igual a 3 sobre a hipotenusa, mas nós podemos já multiplicar, né? Não precisa fazer assim, podemos multiplicar a hipotenusa já, vezes a hipotenusa. É igual a 3. Ou hipotenusa é igual a 3 sobre raiz de 3 sobre 2. Quando vocês têm isso, vocês têm que prestar atenção no que está sendo dividido. Você não vai colocar simplesmente um aqui embaixo, tá? E fazer a divisão. Por quê? Porque você está dividindo o 3 que está aqui em cima, ó, tem que prestar atenção no que está aqui, ó. Você está dividindo esse 3 aqui por tudo que está aqui, ó. Então, não é aqui embaixo vai 1, é embaixo do 3, tá? É 3 sobre 1 que você tem. Deixa eu um pouquinho para baixo até para escrever isso. Você tem o 3 sobre 1 aqui, sobre raiz de 3 sobre 2, tá? Aí vocês vão manter a primeira, a de cima, né, o numerador ali, e multiplicar pela fração de baixo invertida. Aproveitando para falar um pouquinho de divisão de frações. Tá? Só para exercitar a matemática um pouco. Então, nós vamos ficar com hipotenusa. Dá para fazer de maneira mais simples, tá? Eu só estou viajando um pouquinho para a gente trabalhar a matemática aqui um pouco. 6 sobre raiz de 3. Ok? Raiz de 3 no denominador, a gente não deixa. A gente geralmente tem que colocar... para racionalizar. Racionalizar é multiplicar numerador e denominador pela raiz que está no denominador aqui. Tá? Então, vou multiplicar a raiz aqui de 3, raiz de 3. E por que isso eu posso fazer? Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Multiplicar qualquer coisa por 1 dá o mesmo valor, ou seja, não vou alterar o valor, mas eu consigo mudar a cara desse número, né? Vocês vão ver que vai ficar um pouco melhor até, né? Não vai sair a raiz, mas vai ficar um pouco melhor para calcular. 6 raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. 3 vezes 3, né? Você multiplica o que está dentro, quando você for na multiplicação, mantém a raiz e multiplica o que está dentro. Raiz de 9, ou raiz de 3 ao quadrado, é igual a 3.
Aí a gente sabe que 6 dividido por 3 dá 2, né? Como está multiplicando, eu posso fazer. 2 raiz de 3 centímetros. Sai mais rápido, tá, gente? Eu fiz assim só para a gente exercitar um pouquinho a matemática aqui, tá? Discutir um pouquinho de frações, falar um pouquinho de racionalização. Tá? Racionalizar, basicamente, é multiplicar, tirar essa raiz do denominador. Tá vendo que ela sumiu? Esse número que está aqui em cima, ó, esse que está aqui em cima, que eu fiz um retângulo em volta, tem exatamente o mesmo valor que esse que está aqui embaixo. Tá? Só que, por convenção, a gente não deixa raízes no denominador. Tá? Vocês podem até fazer na calculadora. Façam aí, raiz é 6 dividido por raiz de 3. Aí façam 2 vezes raiz de 3. Vai dar o mesmo número. Vai dar o mesmo valor. Ok? Gente, alguma Ok. dúvida a mais? Nesses da nossa razões trigonométricas? Bom, gente, então vamos finalizando, né? Porque os outros são a mesma coisa que a gente já fez, né? Esse aqui é exatamente igual. Dá o mesmo valor, inclusive, para alfa e para beta. Tá? Professor, Diga. deixa eu só achar o papel aqui. Eu acho que é a 10. Eu fiquei de cara com o negócio, que eu não consegui achar. Tipo, tem. Ah, não tô conseguindo ver a lista daqui. Tem que ligar a casa do Paulo lá com a casa do Nelson, eu acho, alguma coisa assim. Aí tá, a hipotenusa eu acho. Mas Uhum. daí o cateto adjacente sempre dá um número maior que a hipotenusa. Daí eu fico meio, assim, sem saber se tá certo. É tipo, só fazendo à toa que eu fiz, sabe? Deixa Mas, deixa eu fazer aqui para você. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então. Deixa eu só mostrar a lista, daí dá um print para você salvar aí. Só um pouquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí a gente faz ele também. Vamos fazer para a gente. Deixa eu só compartilhar para vocês a tela. Tá difícil de pegar aqui. É que o meu eu faço o tablet e o computador ligado, ele está na mesma conta. Ele dá uns probleminhas às vezes para compartilhar. Vai aparecer aí para vocês. Esse, né? Vocês viram aí, né? Já aparece, vocês não estão vendo. Vou ler aqui para vocês enquanto vai aparecendo. Tá aparecendo, né? A figura mostra a disposição das casas de 3 amigos, Paulo, Nelson e Fábio. Calcule em metros o comprimento do fio telefônico necessário para ligar a chácara de Fábio, então de Fábio, aqui, né, esse azul, a casa da chácara de Nelson, que é esse aqui que está no ângulo de 30 graus. Sabendo que foram gastos 800 metros de fio para ligar a casa de Paulo, que é esse roxo aqui, né, casa roxa, à casa de Fábio. Então, que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Né? Você sabe que o cateto oposto mede, o cateto oposto aqui nesse caso vai medir 800 metros. Né? Você quer saber a hipotenusa, porque, olha só, ele está dizendo que esse ângulo na casa do Paulo ali, ó, esse retângulozinho formado aqui, diz que esse ângulo é reto. Tá? Então, você quer saber a hipotenusa, que é essa aqui. Ó. Tá? Tá aqui o ângulo reto, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Ele quer saber esse valor da hipotenusa. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo com vocês a outra tela. Só um pouquinho que já aparece aí para vocês.
Vamos para uma outra página. Então, vamos fazer aqui o desenho, né? Então, eu tenho a casa do Paulo. Opa, não estou com lápis. Paulo, do Fábio, do Nelson. Voltando de novo lá. Vamos ver se ele forma um triângulo aqui. Então, esse é o triângulo, né? Espera que eu fiz ele ao contrário. Deixa eu inverter ele aqui, que eu fiz ele invertido. Tá de ponta cabeça. Deixa eu ver se consigo invertê-lo. Não consigo. Vou ter que refazer o triângulo. Deixa eu apagar. Então, vamos lá. Aqui, aqui e aqui. Então, esse é um triângulo. Então, a gente está vendo ali que ele é retângulo aqui, né, na casa do Paulo. Então, aqui é a casa do Paulo, do Fábio e do Nelson. Então, eu tenho aqui que é 30 graus. Esse ângulo na casa do Nelson. O ângulo formado entre o fio que vai até a casa do Paulo e o fio que vai até a casa do Fábio. Eu sei que esse oposto aqui é 800 metros. Né? Esse lado oposto aqui, que eu estou apontando com a setinha, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, o que eu tenho? Cateto oposto, eu quero saber a hipotenusa. E eu tenho um ângulo de 30 graus. Né? O cateto oposto é esse ângulo de 30 graus. Se eu tenho um cateto oposto e tenho a hipotenusa, eu vou usar o seno. Então, eu tenho seno de 30 graus é igual ao cateto oposto a 30 graus, que é 800 metros, sobre a hipotenusa, que eu não sei o valor. Seno de 30 graus, a gente sabe que é meio, né? Fazendo as continhas lá vai dar meio. Meio vezes a hipotenusa, já vou multiplicar ali, é igual a 800. Bom, se eu tenho meio vezes a hipotenusa, então vou multiplicar por 2 dos dois lados, vou ficar com uma hipotenusa, que é igual a 2 vezes 800. Hipotenusa é igual a 1.600 metros. Então, o comprimento da hipotenusa, que é a distância da casa do Nelson até a casa do Fábio, é de 1.600 metros. Então, vai precisar de 1.600 metros de fio, né? Telefônico. Aí, o que você está dizendo é que esse cateto adjacente a 30 graus está dando maior, né? A gente pode fazer de duas formas. Oi? Agora que eu vi. Então, eu acho que eu errei na hora de fazer aí mesmo. Se eu não me engano, deu... Poxa, deu errado aqui. Acho que eu fiz... Vamos ver. Seno de 30. Deu meio, né? Foi erro aqui na minha conta mesmo. Às vezes tem que ver se está certinho a calculadora, porque às vezes se bater errado aí dá valor errado, né, no resultado. Saiu aqui um resultado muito louco. Saiu, em vez de fazer o seno de 30 graus, não sei o que eu fiz, mas saiu 0,8660. Você fez cosseno. Você fez o mesmo erro que eu cometi lá naquela hora no exercício. Inverteu as funções. É porque é o cosseno que você calculou. O cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2. Vai dar aproximadamente 0,8667, alguma coisa assim. É isso, acho que agora vai dar certo. Isso, era só isso. Mas daí, para calcular o cateto adjacente, pode fazer, inclusive, por trigonometria agora. Você vai lá em
tangente de 30 graus é igual a 800 sobre cateto adjacente. Aí você vai calcular a tangente de 30 graus, que vai dar raiz 3 sobre 3, né? 800 metros do outro lado. Multiplicando ali, você encontra a cateto adjacente. Vai dar alguma coisa com raiz de 3. Mas muito obrigado, professor. Nada, imagina. Desculpa aí, eu errei. Não, é bom discutir isso também, para a gente já tirar as dúvidas. Tá certo. Mais alguma coisa, gente? Querem alguma coisa mais? Só antes de sair, gente, deixem um oi ali, um olá, qualquer manifestação de presença, tá? Para a gente poder marcar quem estava presente. E daí, se vocês tiverem dúvidas durante o final de semana, na segunda, podem perguntar. Eu vou mandar um videozinho na segunda ou na terça, durante o dia, mostrando como é que vocês, relembrando vocês como é que faz o acesso, tá, para fazer a prova. Eu mando na segunda ou na terça, eu vou regravar o vídeo, não vou mandar aquele mesmo não, vou fazer outro, tá? Tentando explicar melhor no computador e no celular. Beleza? Tô com um pouco de dor de cabeça hoje, por isso que eu tô com essa cara. Não que ela seja muito diferente. Pessoal, então era isso. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. O professor Obrigada, também. igualmente. Boa noite. Até Boa mais. noite. Até Boa mais. noite. Boa noite. Boa noite.